Representantes da Associação de Apoio aos Protetores de Animais se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, para manifestarem posicionamento contrário à vaquejada no Rio Grande do Norte. Durante a reunião, a promotora de Meio Ambiente, Rossana Sudário, que integra o grupo, externou seu posicionamento contrário à violência e à regulamentação da vaquejada. Já a associação apresentou um vídeo com depoimentos de artistas e personalidades em defesa dos animais. A associação defende a criminalização da atividade, como determinada pelo STF em decorrência dos maus tratos. Depois da audiência, os integrantes da associação percorreram os gabinetes para integrar uma carta aos deputados, elencando aí todos os argumentos apresentados. Bom, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte está divulgando dados sobre a produtividade dos juízes no estado. E sobre esse e outros assuntos eu converso agora com o presidente da Amarni, Cleófas Coelho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui na bancada. Bom, vamos começar falando sobre um relatório apresentado pelo Conselho Nacional, né? Indicando que o Judiciário do Rio Grande do Norte tem a pior produtividade em um órgão de pequeno porte. Isso. O Conselho Nacional de Justiça, ele publica anualmente o Justiça em Números, são dados apurados de todos os tribunais brasileiros, seja da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, justiças estaduais de cada Tribunal de Justiça de cada estado. E o Rio Grande do Norte ficou realmente numa situação muito desfavorável. Essa condição se deve a alguns fatores, e o que a Amarni analisa e tem exigido que isso aconteça é um investimento maior no primeiro grau de jurisdição, que é o local onde tramitam 90% dos processos do judiciário. Então, o primeiro grau, aquele juiz de direito que trabalha no interior do estado, nas comarcas e também na capital do estado, eles tramitam com 90% dos processos e eles têm a menor estrutura, o menor investimento. Mas isso é um dado. Tem um outro dado que é muito interessante, que os nossos sistemas eletrônicos, nós temos 5 sistemas eletrônicos funcionando no Rio Grande do Norte e uns ficando defasados e iniciando com um mais novo, o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, e esse sistema ainda não tem muita familiaridade e faz com que os sistemas defasados não deem baixa no processo. Então, esses números não emitem realmente uma realidade. Mas esse programa é um pouco antigo, né, Cleófas? O PJE não. Quando que ele foi lançado? O PJE tem uns 4 anos de implantação no Rio Grande do Norte. E aí vocês não consideram que ele é antigo, então? Não, porque a gente tem um SAGE que tem 20 anos, a gente tem um ProJude que tem 25 anos, a gente tem sistemas muito mais antigos do que isso. E as pessoas ainda não aprenderam a trabalhar com ele? Isso? Amanda, só para você ter uma ideia, o PJE ainda não está em todas as comarcas. Então, ele precisa ser implantado em 100% dos processos. O Tribunal de Justiça ainda não tramita com o PJE de uma forma integral. E aí onde implica a falta de estrutura, como você já citou? Falta de estrutura, tanto de pessoal como de equipamentos de informática que possam acelerar a movimentação dos processos. Mas essa falta de familiaridade gera uma falta de baixa no processo. Então, às vezes, o processo é julgado, as partes estão até satisfeitas com aquele resultado, o processo é arquivado, mas o sistema não dá baixa. E isso é um problema muito grande para a gente. Nós temos que fazer esse trabalho, é um trabalho de limpeza, estão chamando até de lixo eletrônico, porque na verdade é só um lixo eletrônico, é mais um clique que vai se dar no processo eletrônico para que aquele processo seja baixado. E isso mudará substancialmente a posição do Rio Grande do Norte na posição nacional, no sistema nacional, nessa contabilização dos dados. Bom, foi importante, né, essa divulgação para que se tomasse providências, então. Sem dúvida, eu acho que isso faz com que torna o judiciário, Amanda, o poder mais transparente da República. Quais são os dados de produtividade do Poder Executivo? Nós não temos. O que produz a Assembleia Legislativa em números? O Poder Legislativo do Estado, o que produz? Não se tem esses números. O Poder Judiciário transmite à população, iniciando com a imprensa, e depois isso é divulgado a todo mundo, fica disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br, juiz de justiça, JUS, e fica disponível à população os dados nacionais do Justiça em Números. E lá demonstra com transparência, com clareza, todos os números do judiciário. Número de pessoal, investimentos financeiros, número de processo em tramitação, tudo. Falando em transparência, como foi, né, que a associação recebeu essa determinação do Tribunal de Contas para que fossem fiscalizados os rendimentos dos agentes públicos? E aí é onde se inclui tudo, né? Os deputados, os magistrados, né, os promotores. Essa ordem do Tribunal de Contas, é uma regulamentação que eles estão fazendo agora,
é uma coisa que não vai implicar em absolutamente nenhuma mudança no Poder Judiciário, já que nós já fazemos isso por imposição legal. A lei já previa isso, o que o Tribunal de Contas está fazendo é uma regulamentação e, a partir daí, um acompanhamento de eventuais sinais exteriores de riqueza que são incompatíveis com as rendas dos cidadãos. Então, nós recebemos isso com muita tranquilidade e não há mudança nenhuma na tramitação. É louvável essa atitude do Tribunal de Contas de observar se há sinais exteriores de riqueza diferente da renda que o cidadão recebe do serviço público. E quem está em casa consegue acompanhar isso, Cleófas? Acompanhar o que exatamente? Saber exatamente esses rendimentos. Os rendimentos, sim. O enriquecimento ilícito estaria nos sinais exteriores da pessoa, né? Se a pessoa está com sinais exteriores de riqueza incompatíveis com sua renda. Agora, a sua renda, a renda dos servidores do Poder Judiciário, essa é pública no site, no portal de transparência do Tribunal de Justiça, www.tjrn.jus.br. Lá consta os dados financeiros de todos os servidores e magistrados do Poder Judiciário. É importante citar que cada cidadão pode ser um agente fiscalizador, Qualquer cidadão pode fazer isso, a imprensa já tem acesso a isso, eventualmente se divulga. O que se divulga de errado, Amanda, às vezes são essas mensagens de WhatsApp com dados de 2010, publicando números que foram eventualmente pagos. Porque se pegar o salário do magistrado, num período de férias, num período de recebe o 13º, aquilo vai se sobrepor ao valor do teto constitucional. Mas isso é uma previsão legal, de que o terço de férias, a metade do 13º que se receba, num determinado momento, aquilo ultrapassa o teto constitucional. Isso não pode ser confundido com o salário ultrapassar efetivamente o teto constitucional. E qual o posicionamento da Marne em relação a essa repactuação de recursos, hein? Essa repactuação de recursos dos poderes do Estado. Isso é um problema muito sério, porque está faltando, na verdade, transparência em todos os números que estão sendo divulgados pelo Poder Executivo. Você imagine, Amanda, que há um mês atrás, o Poder Executivo divulgava um déficit de repasses federais, uma frustração na receita desses repasses de 370 milhões de reais. Hoje ele fala em R$ 1 bilhão. Na verdade, é assim, é como se ele começasse o ano e dissesse: eu tenho uma perspectiva de recolher, de receber de repasse R$ 1 milhão, mas ele tem que observar o que é que o Tesouro Nacional está dizendo que tem a previsão de repassar. Porque não adianta só dizer que eu tenho essa expectativa de receber quando essa previsão do Tesouro não corresponde à sua expectativa de receber. O repasse ele tem que se coadunar, ele tem que ser idêntico ao valor que está previsto para repassar. Então, para terem uma ideia, o Estado começou a falar em 370 milhões de frustração de repasse. Hoje ele fala em 1 bilhão de frustração de repasse, mas se a gente olhar o portal da transparência do Tesouro Nacional, ele fala que está transferindo a menor 77 milhões. Então, os números estão muito discrepantes. E esse é o entrave, então? Vocês querem uma comprovação em documentos, ninguém tem dúvida de que estamos vivendo uma crise. Agora, essa crise precisa de ações internas na gestão que causem uma diminuição de gastos. A gente ouve falar em tudo que está em crise, se pede ajuda aos outros poderes, porque o Poder Executivo está com dificuldades, mas não faz o seu próprio dever de casa. É isso que tem transparecido a população. E como é que fica a imagem, então, desses poderes para as pessoas que pensam que os poderes que têm dinheiro em caixa não querem ajudar o governo a pagar a folha, por exemplo, do funcionalismo? Isso é um pensamento absolutamente equivocado. Eu me recordo que teve uns servidores que se reuniram e entregaram um documento ao governador pedindo essa alternativa, que era transferir o valor. Esse dinheiro é de custeio. O poder público ele não pode misturar dinheiro de custeio com dinheiro de pagamento de pessoal. O dinheiro que se tem economizado no judiciário é um dinheiro de custeio. Aliás, esse valor do judiciário não se tem exatamente... A Marne não tem acesso a essa informação do valor concreto. Mas seja lá o valor que for, ele é um valor para custeio. Ele não pode ser utilizado para pagar pessoal. Bom, faltaria, então, nos órgãos, se caso essa repactuação fosse feita? Essa repactuação pode servir para pagar custeio. Custeio são investimentos, são contas de energia, água, dos órgãos. Isso pode ser feito para comprar, aquisição de material, mas para pagamento de pessoal, essa verba não pode, é uma verba carimbada. Isso pode gerar uma improbidade administrativa. Então, esse trabalho
não está equivocado. Eu vejo, inclusive, a FEComércio falando em dados de 1 bilhão de déficit, eu vi o Conselho Regional da Economia, o Corecon, falando em 1 bilhão de déficit. Eles não têm acesso sequer aos dados concretos de déficit de repasse e estão colocando para fora o discurso do governo como se fosse uma informação arquitetada para mostrar à população, quando, na verdade, a coisa não está bem clara. Bom, como o senhor falou, então, essa crise, né, é reconhecida. Agora, de que forma que os poderes poderiam contribuir, então, para o Executivo? Existe alguma forma? Vocês pensam em encontrar algum mecanismo? É lógico que se pode participar, o Estado tem todo um entrosamento entre os poderes. Ontem foi feita uma reunião, foi a partir daí deliberada a criação de uma comissão para dar mais transparência a esses dados, para saber exatamente, eu quero a ajuda, mas os meus números são esses, e colocar na mesa essa condição em que o Estado está vivendo, e não só os relatórios já pré-formatados, expor efetivamente os dados que se tem. A partir desses dados pode-se pensar numa forma de colaboração, e isso é o que tem sido feito cotidianamente. É muito normal que, ao final de cada ano, o Tribunal de Justiça, isso vem acontecendo desde 2010, por exemplo, Amanda, que desde 2010, ao final do ano, a parte que não houve, a despesa ficou maior do que a receita, as verbas de custeio que estão economizadas no Tribunal de Justiça servem para completar aquilo ali e completar a folha, folha que eu digo de pagamento de custeio, e aquilo ficar regular, bater as contas com dinheiro próprio nosso. Isso não deixa de ser uma ajuda que se está dando ao Executivo. Então, existem formas de se fazer isso. O que não pode é pegar dinheiro de custeio para pagar pessoal, o que não pode é imaginar que o Poder Judiciário é um irmão pequeno que precisa entregar o troco daquilo que foi repassado. O repasse não é um favor do Poder Executivo. O repasse ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, é uma obrigação do Executivo. E não tem irmão pequeno para devolver troco. Aquele que for usado ou foi economizado, ele tem um fim específico de cada poder. Boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Nosso tempo está super estourado. Boa tarde. A Marne está à disposição. Boa tarde. O Jornal do Dia está terminando. Outras notícias no Jornal do Estado às 7h20 da noite. Uma boa tarde para você.